Fala aí, minha caiporada! Tudo bem com vocês? Eu sou o Tom e sejam muito bem-vindos ao canal Caipora Análises e Tips, o canal que sempre traz para vocês uma porrada de palpites com muita qualidade, beleza? E também trago para vocês sempre os resultados dos nossos palpites, tá? A nossa planilha Caipora está com um link no topo dos comentários. Salve ela nos favoritos do seu navegador para ter acesso a estes resultados, beleza, galera? E eu trago para vocês os resultados do dia 4 de maio. Tivemos 36 palpites com 31 greens e 5 reds apenas. Olha só que fantástico esses resultados, tá? Querem ter acesso a esses resultados? Então se inscreva no nosso canal, deixe seu like e também deixe um palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos palpites, beleza, galera? E também trago para vocês os resultados dos palpites do dia 5 de maio, tá? Até o momento foram 53 palpites com 36 greens e apenas 12 reds, beleza, galera? Ainda temos 4 jogos que estão acontecendo, então acompanhe e salve a nossa planilha para acompanhar os resultados, beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites então, mas eu digo novamente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Valeu? Bora lá? Bora pra intro! Fala galera, vamos começar nossas análises sem nenhuma enrolação, beleza? Eu trouxe para vocês o Uriah Red Diamonds versus o Yokohama F Marinos, tá? Eu trouxe essa partida na J1 League do Japão com o mercado de over 1,5 gols. O Urawa tem 46% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Marinos tem 56%. No histórico, 17 vitórias do Urawa, 10 empates e 25 do Marinos. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Urawa vem sofrendo gols há 5 jogos e o Marinos também. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Urawa, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Clegg Cannons versus Moreland City. Separei essa partida na NPL Vitória da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Clegg tem 76% de probabilidade de vitória, uma grande chance de vitória no primeiro tempo para essa partida, tá? Temos 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Moreland tem 0%, não venceu nenhuma partida, perdeu todas as últimas 9. Verificando o histórico, foram 2 partidas para o Clegg e a média de gols foi de 4 gols. Em séries, o Clegg vem marcando gols nos últimos 5 jogos e o Moreland vem perdendo, como eu disse, tá? Nos últimos encontros, tivemos over 2,5 gols nas duas partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Kizilkun versus Nefti Fargona. Separei essa partida no Uzbequistão, Superliga com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Nefti, que ele tem 40%. Ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Kizilkun, ele tem 56%. No histórico, são 9 vitórias para cada lado e 6 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Neft vem sem empates há 5 jogos e venceu 4 deles, tá? Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Bonnet Core contra o Kizilkun, que foi 3-1. Então para essa partida eu acredito que nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Crusaders contra Coleraine. Separei essa partida da Irlanda do Norte na Premiership com o mercado de over 1,5 gols. O Crusaders tem 49% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Coleraine tem 50%. No histórico, 37 vitórias do Crusaders, 12 empates e 21 do Coleraine. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Crusaders vem sem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em todas as partidas, tá? Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Apenas uma partida do Larne contra o Crusaders, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Crawley Town contra o Dons. Separa essa partida na League 2 da Inglaterra
com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada, na forma recente 56% de aproveitamento para cada lado, e no histórico 3 vitórias do Crowley, 2 empates e 5 do Dons. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Crowley vem a 7 jogos marcando gols e o Dons vem marcando a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas, foram em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Worthing versus Braintree Town. Separei essa partida na National League South da Inglaterra, com o mercado de over 1,5 gols também. Worthing tem 44% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Braintree ele tem 72%. No histórico, 2 vitórias do Worthing e 3 do Braintree. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Worthing vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Al Ittihad Kalba versus o Emirates Club. Separei essa partida do Emirados Árabes Pro League com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Kalba tem 60% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Emirates tem 28%. Verificando no histórico, são 4 vitórias para cada lado e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Ittihad Kalba vem a 10 jogos marcando gols e o Emirates vem a 3 jogos empatando. Últimos encontros das duas equipes, temos over goal no primeiro tempo na maioria de suas partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo gol no primeiro tempo também nas partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over goal no primeiro tempo, beleza? Vamos lá para a próxima partida, eu separei o Khor Fakkan contra o Al Ain. Separei essa partida do Emirados Árabes Pro League com o mercado de over 2,5 gols. O Al Ain jogando fora de casa tem 57% de probabilidade de vitória, 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Khor Fakkan tem 28%. No histórico, 10 vitórias do Al Ain, 2 empates e 2 do Fakkan. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fakkan vem sofrendo gols a 6 jogos e o Al Ain vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Fakkan foi 0-0 um único jogo. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em todas as partidas do Fakkan e do Al Ain, over 2,5 gols em 5 das últimas 6. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Bulgária, Parva Liga. Separei a Slavia Sofia contra o Arda. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Slavia tem 51% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Arda também tem 39%. No histórico, 6 vitórias para cada lado e 3 empates. E a média de gols é de 1 gol para cada lado. Verificando em séries, vem sofrendo gols o Arda em 8 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Slavia, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Uma partida do Slavia Sofia contra o Eibar que foi 3-1, e uma partida do Arda contra o CSKA Sofia que perdeu de 3-2. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Simba contra o Tabora United. Separei essa partida na Premier League da Tanzânia com vitória seca para casa. O Simba tem 72% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Tabora tem 33%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 4-0 para o Simba. Em séries, o Tabora não vence as 5 partidas. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, o Simba venceu apenas uma partida que jogou em casa. Ele jogou apenas 2 partidas em casa nas suas últimas 6, tá? Mas ele vem vencendo em casa. E o Tabora, fora de casa, não vence. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos uma vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Al Ferreiro versus o Kuwait. Separei essa partida na Premier League do Kuwait com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Kuwait tem 62% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Ferreiro, ele tem 50%. Verificando no histórico, são 18 vitórias do Kuwait e uma do Al Ferreiro. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Al Ferreiro vem sofrendo gols a 10 jogos e o Kuwait vem marcando a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos um mercado de gol no primeiro tempo, na maioria das partidas que eles disputaram. Últimos jogos nos campeonatos também vem ocorrendo gol no primeiro tempo,
na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Talaia El Gaish versus o Al Mazri. Separei essa partida na Premier League do Egito com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está um pouco equilibrada, mas temos uma pequena vantagem para o Mazri jogando fora de casa. Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Talaia tem 61%. No histórico, são 9 vitórias do Mazri, 11 empates e 5 do Talaia. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Talaia vem sem derrotas a 5 jogos e o Al Mazri vem marcando gols a 10 jogos. Os últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas 2 partidas do Mazri que foi over, mas eu acredito que para as partidas nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Pirâmides contra o Futuri. Separei essa partida na Premier League do Egito também com o mercado de under 3,5 gols. Pirâmides tem 61% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Futuri tem 56%. No histórico, 3 vitórias do Pirâmides, 3 empates e 2 do Futuri. A média de gols é de acima de 5,5 gols, tá? Verificando em séries, temos 4 vitórias do Pirâmides e o Futuri vem 5 jogos sem derrotas. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em todas as partidas do Futuri e do Pirâmides temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Shamrock Rovers versus Waterford. Separei essa partida na primeira divisão da Irlanda com o mercado de over 1,5 gols. O Shamrock tem 68% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Waterford tem 39%. No histórico, 20 vitórias do Shamrock, 6 empates e 8 do Waterford. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Shamrock vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Salernitana contra o Atalanta. Separei essa partida na Série A da Itália com o mercado de over 1,5 gols. O Atalanta tem 70% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Salernitana tem 11%. No histórico, 6 vitórias do Atalanta, 2 empates e 1 da Salernitana. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Salernitana vem perdendo a 3 jogos e nos últimos encontros tivemos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa da Salernitana não temos over 1,5 gols e nos últimos jogos nos campeonatos temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Battae versus Al Wahs. Separei essa partida na Pro League do Emirados Árabes com o mercado de gol no primeiro tempo. O Al jogando fora de casa tem 68% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Battae tem 39%. No histórico, 3 jogos com 3 vitórias do Al e a média de gols é de 4 gols. Em séries, o Al vem a 7 jogos marcando gols e o Battae vem a 9 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de gol no primeiro tempo em todas as 3 partidas que disputaram. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? O Al-Ahly tem 54% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Charger tem 39%. No histórico, 19 vitórias do Al-Ahly, 12 empates e 9 do Charger. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Al-Ahly vem a 10 jogos marcando gols e o Charger vem sofrendo gols a 8 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Al-Ahly, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Al-Arab Doha contra o Charger que foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Federer versus o Odense. Separei essa partida na Superliga da Dinamarca com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e para o Veld ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Odense tem 28% no histórico, 3 vitórias do Veld, 6 empates e 18 do Odense. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Veld vem a 5 jogos marcando gols e o Odense vem sem vitórias a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em todas as partidas. E
na casa do Vedli, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Apenas 2 partidas do Odense que não temos este mercado, mas eu acredito que para essa partida será under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Dudenhofen versus Eintracht Trier. Separa essa partida na Oberliga da Alemanha com o mercado de vitória seca para fora. O Trier tem 79% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Dudenhofen tem 22%. No histórico, os 5 vitórias do Trier, 2 empates e a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Dudenhofen vem a 6 jogos marcando gols e o Trier vem marcando a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Trier venceu 3 das últimas 6 partidas que disputou. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Trier venceu 5 das suas últimas 6 partidas e o Dudenhofen, ele não vence a maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Antalyaspor versus Pendikspor. Separa essa partida com over 1,5 gols na Superliga da Turquia. O Antalyaspor tem 42% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Pendikspor tem 17%. No histórico, são 4 jogos com 4 vitórias do Antalyaspor e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Antalyaspor vem sofrendo gols a 6 jogos e o Pendikspor vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas e na casa do Antalyaspor, over 1,5 gols nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Konyaspor contra o Fenerbahçe. Separa essa partida na Superliga da Turquia com o mercado de over 1,5 gols. O Fenerbahçe tem 68% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Konyaspor tem 44%. No histórico, 26 vitórias do Fenerbahçe, 3 empates e 9 do Konyaspor. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Fenerbahçe vem marcando a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Konyaspor, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Konyaspor que foi 1-0 para o Sivasspor, beleza? Então para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, o Botev contra o CSKA 1948 Sofia. Separa essa partida na Parva Liga da Bulgária com o mercado de vitória e empate para casa. O Botev tem 56% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O CSKA tem 44%. No histórico, 4 vitórias para cada lado e 2 empates. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Botev venceu empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate para o Botev em 3 das últimas 6 partidas. E na casa do Botev, ele empatou a única partida que disputou contra o CSKA. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Botev em 5 das suas últimas 6 partidas e o CSKA, ele tem derrotas na maioria das partidas e empates também. Venceu apenas uma partida contra o Lokomotiv Sofia. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Bnei Sakhnin versus Maccabi Tel Aviv. Separa essa partida na Liga AL do Israel com mercado de over 1,5 gols. O Tel Aviv tem 64% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sakhnin tem 33%. No histórico, 36 vitórias do Maccabi, 10 empates e 5 do Sakhnin. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Sakhnin vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols em todas as partidas entre as duas equipes. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Universitatea Craiova versus FCSB. Separa essa partida na Ligue 1 da Romênia com mercado de over 1,5 gols. O Craiova tem 56% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O FCSB tem 78%. Verificando o histórico, são 25 vitórias do FCSB, 5 empates e 6 do Craiova. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Craiova vem sofrendo gols a 10 jogos e o FCSB vem marcando a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do Craiova, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Excelsior Rotterdam versus Nijmegen. Separa essa partida na Eredivisie da Holanda com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Nijmegen jogando fora de casa, ele tem 43%.
56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos, e o Excelsior tem 22%. No histórico, 10 vitórias do Excelsior, 4 empates e 11 do Nid Meijen. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Excelsior vem sofrendo gols há 10 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Excelsior, over 1,5 gols em todas as partidas também. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Feyenoord contra o Nid Meijen e foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Ahly Saud versus Al Hilal Saud. Separei essa partida com over 1,5 gols na Professional League da Arábia Saudita. O Hilal, jogando fora de casa, tem 48% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Ahly tem 61%. No histórico, 14 vitórias do Hilal, 8 empates e 8 vitórias do Ahly. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Hilal vem vencendo a 4 partidas e o Ahly vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Ahly, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Udinese contra o Napoli. Separei essa partida com over 1,5 gols na Série A da Itália. O Napoli, jogando fora de casa, tem 46% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Udinese tem 28%. No histórico, 23 vitórias do Napoli, 13 empates e 9 da Udinese. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes vêm sofrendo gols há 10 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa da Udinese, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Grande probabilidade de ambas marcam ou 2,5 para essa partida. E nos últimos jogos temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Por este motivo, eu separei somente o over 1,5 gols com segurança, beleza, galera? Próxima partida, AVS Futebol versus o Mafra. Separei essa partida na Liga 2 de Portugal com mercado de under 4,5 gols. O AVS Futebol tem 66% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Mafra tem 56%. No histórico, foi um jogo com uma vitória de 2-0 do AVS. E verificando em séries, o AVS vem sem empates a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, o AVS vem vencendo a maioria das partidas. Mas eu acredito que para as partidas nós teremos under 4,5 gols. Beleza, galera? Próxima partida, o Lille contra o Lyon. Separa essa partida na Liga 1 da França com o mercado de over 1,5 gols. O Lille tem 51% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lyon tem 72%. No histórico, 24 vitórias do Lille, 19 empates e 18 do Lyon. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Lyon vem a 8 jogos marcando gols e nos últimos encontros tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Lille, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. A probabilidade é gigantesca para ambas marcam para essa partida, beleza? Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, Crystal Palace versus Manchester United. Separei essa partida com ambas as equipes marcam ou mais de 2,5 gols. A probabilidade de vitória do Palace é de 41%, tá? Ele tem a forma recente de 61% nos últimos 9 jogos e o Manchester United tem 67%. No histórico, são 21 vitórias do United, 6 empates e 5 do Crystal Palace. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Crystal ele vem a 5 jogos marcando gols, enquanto o Manchester United vem a 10 jogos marcando. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas e também temos ambas marcam em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Crystal Palace, over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas e ambas marcam em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos ambas marcam na maioria das partidas das duas equipes e over 2,5 gols também. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols ou ambas marcam, beleza? Próxima partida, o Breiðablik versus o Valur Reykjavik. Separei essa partida na Islândia com o mercado de over 1,5 gols. O Breiðablik tem 50% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Valur tem 56%. No histórico, 22 vitórias do Breiðablik, 9 empates e 13 do Valur. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Breiðablik vem marcando 10 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Breiðablik, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos,
over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, grande probabilidade de ambas marcam também para esta partida, beleza? Próxima partida agora no Brasileirão Feminino. Separei o Cruzeiro contra o Palmeiras. Separei vitória e empate para fora nesta partida. O Palmeiras tem 51% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cruzeiro tem 50%. No histórico são 4 jogos com 4 vitórias do Palmeiras e a média de gols é de 5,5 gols. Em séries, o Palmeiras vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, o Palmeiras venceu todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Palmeiras venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Cruzeiro venceu apenas 2. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória e empate para fora. Fechou? Próxima partida, separei o técnico Universitário contra o Imbabura Sporting Club. Separei essa partida na Liga Pro Série A do Equador com o mercado de vitória ou empate para casa. O técnico tem 58% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Imbabura tem 33%. No histórico, 2 vitórias do técnico e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o técnico vem sofrendo gols há 10 jogos e o Imbabura vem sofrendo gols há 5. Últimos encontros das duas equipes, o técnico venceu e empatou todas as partidas que disputou, e na casa dele, ele venceu as 2 partidas contra o Imbabura. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o técnico venceu e empatou a maioria das partidas e o Imbabura fora de casa ele não vence. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Llaneiros versus Real Santander. Separei essa partida na categoria 1ª B da Colômbia com o mercado de over 1,5 gols. O Llaneiros ele tem 68% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Real Santander tem 22%. No histórico, 7 vitórias do Llaneiros, 9 empates e 5 do Santander. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Llaneiros vem sem empates a 5 jogos e o Santander vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima e última partida eu separei o Santos contra o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Santos tem 65% de probabilidade de vitória e na forma recente tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Guarani tem 28%. No histórico, 3 vitórias do Santos, 3 empates e 2 do Guarani. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Santos vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, o Santos venceu 4 das últimas 6 partidas contra o Guarani. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Santos em casa venceu 4 partidas das últimas 6 e venceu uma fora de casa contra o Avaí. Perdeu apenas para o Palmeiras no Campeonato Paulista. E o Guarani, ele fora de casa, não vence nenhuma partida. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. E muito obrigado a vocês que vêm se inscrevendo e acompanhando o canal fielmente. Beleza, galera? Vamos lá para o nosso bilhete caipora! Fala, minha caiporada, cheguei com o nosso bilhete. Separei over 1,5 gols para o Konyaspor contra o Fenerbahçe, over 1,5 gols para o Excelsior Rotterdam versus o Nijmegen. Separei over 1,5 gols para o Al Saud versus o Al Hilal Saud, over 1,5 gols para o Lille contra o Lyon. Separei ambas as equipes marcam ou mais de 2,5 gols para Crystal Palace e Manchester United. E por último, separei o Breidablik contra o Valur Reykjavik com over 1,5 gols. Este bilhete com uma odd total de 3,25, beleza? Próximo bilhete eu separei o Oakland Cannons contra o Moreland City. Separei essa partida com over 2,5 gols. Over meio gol no primeiro tempo para o Al Ittihad Kaba versus o Emirates Club. E separei o Simba para vencer a partida contra o Tabora United. Separei over 1,5 gols para a Salernitana contra o Atalanta. Over gol no primeiro tempo para o Al Batae contra o Al Asl. Separei a partida de over 1,5 gols para o Shabab Al Ahly Dubai contra o Al Sharjah Club. Beleza, galera? Uma odd total de 3,13 para este bilhete. Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. E agradeço demais se inscreverem, vocês que estão sempre pegando os nossos palpites. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Valeu!